No vídeo anterior, implementamos o método insert com a recuperação das mensagens produzidas. Neste, veremos os métodos load, update e delete. Tínhamos ficado na necessidade de modificar o nome desta atração para colocar um já existente. Ou seja, queremos atualizar esta atração a partir do próprio Web Panel, com o Business Component, do qual a inserimos no vídeo anterior. Então, a partir do evento para o update, invocamos nosso painel, passando o modo update e o ID da atração que queremos modificar. Quando esse painel receber na variável mode esse modo, teremos que, primeiro, carregar a variável do Business Component com os valores desse ID de atração recebido por parâmetro. Carregá-lo do banco de dados, obviamente. Para isso, contamos com um método específico, o método load do Business Component. Esse método recebe um parâmetro que corresponderá ao identificador da transação do Business Component. No nosso caso, corresponderá a um valor do atributo AttractionID. Assim, se executarmos um load do AttractionID 8, o que o método fará será buscar na tabela Attraction um registro com esse valor de ID. Se encontrar, então irá carregar a variável com todos os dados recuperados. Se não encontrar, irá devolver uma mensagem de erro que podemos revisar se solicitarmos as mensagens geradas, como fizemos antes. Ou então, poderíamos simplesmente verificar se a operação foi bem sucedida para saber se o load deu certo. Então, quando o modo recebido for update, precisamos que o método load seja executado. Isso podemos programar no evento start. Ao escrever o método, vemos que o IntelliType nos informa que ele pode receber dois tipos diferentes de parâmetros. Um é a chave primária, e é o único que veremos aqui. A outra variante não veremos. Poderíamos, para testar, exibir uma mensagem no Web Panel, indicando se o carregamento foi bem sucedido ou não. Inclusive, poderíamos recuperar as mensagens e mostrá-las. Vamos testar? Vamos pedir para atualizar este. Certo, vemos que ele traz os dados carregados e a mensagem de sucesso. Na coleção de mensagens, não há nenhuma. Vamos ver o que acontece se mudarmos o parâmetro de ID recebido por um inexistente, como o 50. A mensagem de falha aparece. Todos os outros campos estão vazios e na coleção de mensagens está o erro de chave primária não encontrada. Isso não vai acontecer no nosso caso, porque este painel web é invocado a partir do word with, então temos certeza de que o ID existe. Portanto, podemos remover tudo isso. Certo, mas até agora, fizemos o carregamento. O usuário vê os dados na tela. Ele pode modificar todos esses dados ou apenas alguns. O que precisamos implementar agora é que, quando o usuário pressionar o botão, os dados sejam atualizados. No banco de dados, este registro tem os valores atuais da variável componente de negócio. Então, no evento do botão, adicionamos o caso em que definimos o valor da variável mod, atualizar. Alteramos essa instrução if para uma instrução do case, o que será mais conveniente para nós. Nesse caso, o que precisamos fazer é simplesmente invocar o método de atualização do componente de negócios. É simples assim. Como podemos ver, o método também retorna verdadeiro ou falso, dependendo se foi bem sucedido ou não. O que podemos fazer é nos comprometer em caso de sucesso. Note que também recuperaremos as mensagens neste caso. Vamos executar. Vamos modernizar essa atração. Atribuímos um nome de atração, mas mudamos a categoria para uma inexistente e a cidade para outra inexistente. E nós confirmamos. Estamos recebendo esses erros de chaves estrangeiras inexistentes ou não encontradas. E nada muda. Se voltarmos ao World With, veremos que o registro está exatamente como estava. Vamos tentar novamente. Obrigado. Mas vamos apenas mudar o nome. E, nesse caso, a cidade para uma já existente, como a 2, por exemplo, São Paulo.
Agora, após a confirmação, somos informados de que a operação de atualização foi bem-sucedida. E se acessarmos o Word With, veremos os dados modificados. E se agora queremos eliminar essa atração? Será muito simples. Ao selecionar a opção de excluir para a linha da grade, chamaremos nosso painel da web, passando o comando de exclusão. Nosso painel web, que receberá o ID da atração, primeiro precisará carregar essa atração. Aqui podemos adicionar um OU. Com isso, garantimos que os dados da atração recebida por parâmetro fiquem carregados na tela para que o usuário possa visualizá-los. O que queremos fazer neste caso é eliminar essa atração. Portanto, ao confirmar, precisamos obter esse comportamento. Vamos então programar o caso em que a variável mode recebida por parâmetro tem o valor trnMode delete. Simplesmente vamos invocar o método delete. Como vemos, diferente dos métodos insert e update, o delete não retorna nada, portanto, não podemos consultar o resultado da operação como fazíamos antes. Mas sempre temos à disposição o método success, ou seu oposto, o fail, para verificar se a última operação realizada sobre o VC foi bem-sucedida ou não. Se foi bem-sucedida, então executamos o commit. Vamos testar. Antes, vamos executar a transação tour. Vemos que o Tour 1 tem entre suas atrações a 1, por exemplo. O que acontecerá então se tentarmos eliminá-la utilizando o Business Component? Aqui ele a carregou com o Load. E agora pressionamos Confirm. Vemos que foi exibida a mensagem de erro por controle de integridade referencial. Como existe um registro em outra tabela que está referenciando este, não é permitida a exclusão. Contudo, se tentarmos excluir aquela que criamos há algum tempo, veremos que ela será excluída. Esta página da Wiki contém algumas das mensagens mais comuns que podem ocorrer como resultado da execução de qualquer uma das operações. A partir do CRUD. Em nosso exemplo, recuperamos as mensagens e simplesmente as exibimos na tela em uma grade. Mas podemos iterar por essa coleção usando código e fazer algo com cada item. Por exemplo, seria mais interessante, no nosso caso, que se a operação não falhar, nada seja exibido e simplesmente se retorne ao Work With. Mas caso ocorra algum erro, aí sim as mensagens de erro são exibidas, mas não em uma grade. E sim na parte superior da tela, e apenas as mensagens de erro. Aqui nós as obtemos. Agora, o que precisamos é percorrer a coleção de itens. Fazemos isso com o comando forIn. Para cada uma das mensagens individuais na coleção de messages, nós vamos precisar realizar a definição de exatamente essa variável específica chamada message. Antes de tudo, de que tipo de dado ela será? Do tipo dos itens deste SDT. Isso quer dizer que é do tipo de dado messages.message. Então, para cada uma das mensagens dessa coleção, vamos realizar a execução do comando message e solicitar que ele apresente o membro description do SCDT. Se quiséssemos apenas exibir as mensagens de erro, nós poderíamos fazer exatamente isso. É importante notar que nós poderíamos colocar a função getMessages diretamente bem aqui. Não precisamos mais armazenar a coleção em uma variável. Em análise, caso a operação CRUD falhe, para cada mensagem na coleção retornada por este método, se for do tipo erro, exibiremos sua descrição na tela. Caso contrário, não fazemos nada. E se a operação CRUD não falhou, então retornamos para quem a chamou. Certo! E se quisermos que o usuário possa cancelar a operação e voltar ao Work With, podemos adicionar um botão.
Vamos executar. Se tentarmos agora inserir uma nova atração com este nome específico, com a categoria 200, país 200 e cidade 200, vemos as 4 mensagens de erro. Vamos fechar. Agora vamos modificar essa atração, trocando a cidade pela 1, que sabemos que existe, é o Rio de Janeiro. Foi feito com sucesso e voltou ao Worldwide. Vamos tentar eliminar a atração 1. Ele nos mostra que a exclusão não é válida. Neste conjunto de vídeos, aprendemos que podíamos realizar as operações CRUD por código de 2 maneiras. Primeiro, através do tipo de dados Business Components, que é obtido a partir da transação, mantendo sua estrutura de dados, os controles de integridade desses dados, tanto referencial quanto de unicidade, e as regras e eventos que não dependem da tela. E segundo, a partir dos comandos CRUD específicos, válidos apenas em procedimentos. Tratava-se do comando new para a inserção no FORIAT, com atribuição direta aos atributos para o update, e FORIAT com delete para a exclusão. Mas nesses casos, o único controle realizado é o de unicidade, o que torna a solução mais rápida, porém também menos completa. Também destacamos que, enquanto essa solução só pode ser implementada em procedimentos, como vimos neste pequeno exemplo, no caso da solução com Business Components, por se tratar de um tipo de dado derivado da transação, para o qual é possível definir variáveis e carregá-las pela tela ou por código, e realizar a operação de CRUD por meio de um método, essas variáveis não estão limitadas a serem usadas apenas em um objeto do tipo procedimento. Elas também podem ser utilizadas, como vimos, em trechos de código de outros objetos, como nos eventos de um Web Panel. E assim, o que era a implementação natural do WorkWith, construída automaticamente pelo GeneXus com o pattern aplicado à transação, conseguimos emular, com fins meramente didáticos, com 2 web panels. Um fazendo o papel do www.attraction, foi o nosso www.attraction.custom, e o outro fazendo o papel da transação. Neste último, utilizamos uma variável Business Component, cujos membros o usuário preenchia na tela e não por código, para depois disparar a operação de CRUD a partir do evento do botão Confirm. Claramente não faz sentido emular o que a transação já faz com o pattern. Aqui, só queríamos mostrar o potencial do Business Component, que poderá ser utilizado em cenários muito mais variados, como, por exemplo, criar um Data Provider que retorne uma coleção do Business Component Attraction, carregada com algumas atrações. Então, em qualquer tipo de objeto como Procedure ou Web Panel, entre diversos outros, poderíamos definir uma variável coleção do Business Component Attraction e atribuir a ela o resultado da chamada ao Data Provider. E depois percorrê-la com uma variável Attraction Business Component simples, tentando inserir cada atração. Obrigado. E comitando. Também poderíamos aplicar o insert à coleção inteira, o que será equivalente ao que estamos fazendo aqui, percorrendo-a por código e fazendo o insert item por item. Dentro do mesmo código, poderíamos inserir uma nova categoria utilizando uma variável do tipo de dados, o Business Component da transação Category. E em caso de sucesso, poderíamos, por exemplo, percorrer a tabela de atrações. E para cada atração de Pequim, suponhamos que tivesse como categoria Historical Site, trocá-la pela nova. E isso podemos fazer com o Business Component Attraction, como mostramos aqui, que nos garantirá o disparo das regras e todos os controles de integridade, referencial e de unicidade. O que vimos aqui é apenas uma pequena amostra do que pode ser feito com Business Components.